Davi jejuava muito, Davi orava muito. Todos os reis estavam na guerra, liderando os seus exércitos, liderando os seus combatentes. Mas o rei Davi estava ali no seu palácio. E a Bíblia diz que nós que estamos em pé, nós temos que tomar muito cuidado, porque todo aquele que está em pé, é muito fácil ele cair. Nossa temática de hoje: elimine a negligência da sua vida espiritual. Pois a negligência, ela é o primeiro passo para uma vida de declínio, para uma vida de derrota, que vai resultar na nossa morte espiritual. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 11, versículos 1 e 2, que diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Acabamos de ler o texto onde a palavra de Deus declara que chegou o tempo, chegou a estação, mais provavelmente o tempo da primavera, onde a ordem era que todos os reis deixassem seus palácios, deixassem o seu conforto e fossem para o campo de batalha, liderar os seus exércitos, estar à frente, liderar por exemplo. Mas a Bíblia diz que, assim como todos os reis, o rei Davi chamou o seu general de guerra, chamou os seus conselheiros de guerra, convocou todo o seu exército, nomeou todos aqueles que pertenciam ao seu exército, enviou todo mundo para o campo de batalha, enviou todo mundo para a guerra, mas ele mesmo decidiu ficar em Jerusalém. E ali começou um período de descanso que levou Davi para um período de completa frieza, de completa mornidão espiritual. Pois a Bíblia relata que quando o rei Davi estava na guerra, com o pequeno exército de Israel, enfrentando exércitos muito maiores do que o seu, enfrentando 2, 3 reinados que se ajuntavam para guerrear contra Israel, Davi jejuava muito, Davi orava muito, Davi clamava muito ao Senhor. Então Davi não vacilava, Davi não negligenciava a vida de oração, Davi não negligenciava a sua comunhão, o seu contato direto com Deus, pois ele tinha que orar, ele tinha que se consagrar, ele tinha que buscar ao Senhor. Ele não podia levar o seu exército para o lado direito ou para o lado esquerdo sem que Deus falasse com ele. Ele não podia tomar decisões sem que Deus orientasse a vida dele. Agora ele manda todo mundo para a guerra, mas ele não vai. Ele coloca a responsabilidade que era dele sobre o lombo de muitos, mas ele mesmo agora está vivendo de forma irresponsável. Ele mesmo está vivendo agora um período de negligência, um período de irresponsabilidade. Pois a Bíblia diz que enquanto o povo guerreava, o rei Davi dormia até mais tarde. O rei Davi estava gozando da sua vida de rei. E a Bíblia diz que num determinado dia à tarde, o rei Davi vai pagar o preço da sua irresponsabilidade, vai pagar o preço da sua inconstância, da sua negligência, da sua falta de comprometimento, tanto para com Deus, quanto para a responsabilidade que Deus havia dado para ele. Todos os reis estavam na guerra, liderando os seus exércitos, liderando os seus combatentes, mas o rei Davi estava ali no seu palácio, num momento de boa, na sua zona de conforto, mas isto custou caro para ele. Porque quando chega o tempo de Deus, para algumas coisas na minha vida, e eu não cumpro esse tempo, eu acabo pagando um preço muito caro. Estando o rei Davi ali, totalmente frio espiritualmente, totalmente morno espiritualmente,
não orava mais, não jejuava mais, não consultava mais a Deus, não buscava mais a Deus, estava ali alimentando a sua carne, estava ali gozando da sua vida real. A Bíblia diz que ele dorme até mais tarde. A Bíblia diz que ele se levanta do seu quarto e ele sai passear no terraço do seu palácio. E lá de cima daquele terraço, ele olha para o vilarejo abaixo. Ele enxerga ali, talvez pela janela, a Bíblia diz que uma mulher linda, uma mulher muito formosa, estava nua se banhando. E quando o rei Davi viu aquela mulher, com a sua carnalidade em alta, com a sua espiritualidade em baixa, a Bíblia diz que ele cobiçou aquela mulher, ele desejou aquela mulher, ele mandou que buscasse aquela mulher para ele, ele adulterou com ela. Depois de ter adulterado com ela, ele despediu, fez com que ela se voltasse para sua casa. Mas ele não pegou qualquer mulher, ele pegou a mulher do seu amigo Urias, do seu valente Urias. Urias pertencia aos valentes de Davi, ele era o 37º valente de Davi. E ali começa um período de declínio, um período de derrota, um período de aflição, de agonia. Ali começou um período de castigo para o rei Davi. Meus queridos irmãos, faremos um próximo vídeo, daremos continuidade a esta palavra. Mas aqui no texto de 2 Samuel, capítulo 11, aqui começa o declínio do rei Davi. Aqui começa a derrota do rei Davi. Aqui começa um tempo de aflição, de agonia, de desespero para o rei Davi. O homem que era segundo o coração de Deus, agora é um homem que vive segundo as suas próprias vontades, que vive segundo o seu próprio eu. Um homem que outrora liderava tanto por exemplo, quanto por palavras, agora está liderando a sua própria vida, agora está cuidando da sua própria vida. Nunca seja negligente. Lá em Jeremias capítulo 48, versículo 10, há uma palavra de Deus dizendo: ai daquele que faz a obra de Deus com negligência, ai daquele que faz a obra de Deus relaxadamente, descompromissado, completamente descompromissado. Esse não tem a bênção de Deus, esse não tem o favor de Deus, esse tem um ai na vida de Deus. E a Bíblia diz que nós que estamos em pé, nós temos que tomar muito cuidado, porque todo aquele que está em pé, é muito fácil ele cair. Então elimine a negligência da sua vida espiritual, porque a negligência vai trazer morte espiritual para você. Elimine a negligência de todas as áreas da sua vida. Não seja negligente para com a sua vida espiritual, não seja negligente para com a sua vida conjugal, não seja negligente para com a sua vida paternal, não seja negligente para com a sua vida profissional. Honre a Deus, glorifique a Deus. Deus te levantou, Deus mudou a sua história, Deus mudou a tua situação, Deus te deu privilégios, Deus te deu bênção. Você não era nada, eu não era nada, Deus nos fez ser alguma coisa, Deus nos colocou em lugares que jamais nós imaginávamos que iria. Agora é hora de nós correspondermos, não é hora de nós deixarmos a nossa responsabilidade nas costas de outros para tirarmos um tempo de férias. Cristão, ele não tem férias. O cristão está na guerra, o cristão está na batalha o tempo todo. O rei Davi abusou do seu poder. O rei Davi quis fazer a vontade dele, deixando de fazer a vontade de Deus. O texto de 2 Samuel começa dizendo: era chegado o tempo de todos os reis saírem para a guerra. Davi manda todo mundo, mas ele mesmo não vai. A Bíblia diz: porém ele ficou em Jerusalém. Meu querido irmão, minha querida irmã, vamos eliminar a negligência de todas as áreas da nossa vida e vamos continuar sendo homens e mulheres que agradam a Deus, que honram a Deus, que glorificam e exaltam e engrandeçam o nome do nosso Deus. Homens comprometidos, homens completamente obedientes ao Senhor nosso Deus e à sua vontade para as nossas vidas. Porque se a negligência começar, a derrota será certa em todas as áreas da minha vida. E essa não é a vontade de Deus para conosco. Elimine a negligência de todas as áreas da sua vida e continue sendo abençoado. Continue tendo uma vida abençoada, sendo um homem ou uma mulher de Deus, completamente abençoados na face da terra, e o favor de Deus será com a tua vida. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.